a throne of God above. I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor se revele a nós um pouco mais, que possamos aprender mais de ti, Pai. E que este aprendizado não fique apenas em nossa mente, mas desça ao nosso coração. E nos leve a nos prostrarmos diante da tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. O Natal está chegando. O Natal é a celebração do aniversário de Jesus, ou pelo menos deveria ser. O Natal deveria ser lembrado como o aniversário de Jesus, mas nós sabemos que o Papai Noel e outras coisas, o comércio, os presentes, tomaram conta desta data que é comemorada em quase todo o mundo. Agora, quem não gosta de celebrar aniversário? E nós criamos até aniversários para outros tipos de coisas. Por exemplo, hoje eu estou comemorando meu aniversário de casamento. 11 anos. E eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. As pessoas comemoram hoje até aniversário do cachorro. Agora está na moda o aniversário de um mês do filho. Então, para cada mês, eles fazem um bolinho, não é assim? As pessoas gostam de celebrar o aniversário. Aniversário do casamento, aniversário dos filhos, aniversário do cachorro. Agora, quando surgiu essa tradição? Alguém sabe? De onde surgiu essa tradição de comemorar o aniversário? Você está ficando mais velho, você está mais perto da morte, vamos comemorar? De onde surgiu esta tradição? Existem várias histórias, mas as principais é que essa ideia de aniversário vem dos tempos antigos, entre os romanos e os gregos. E eles faziam isso, envolviam outras coisas, magias, a própria vela do aniversário, o próprio bolo, tinham significados também espirituais para os romanos e para os gregos. E por conta disso, até o século V, até o século IV, o Natal não era comemorado, porque os cristãos, eles acreditavam que era uma festa pagã. Que como essa ideia de comemorar aniversário veio dos gregos, dos romanos, e tinha ainda um aspecto espiritual envolvendo os deuses gregos, os deuses romanos, então os cristãos não comemoravam o aniversário.
nem de Cristo e nem deles. Isso até o século IV, século V, isso mudou e passaram a comemorar o nascimento de Jesus e também os aniversários. E por que os cristãos, ou o povo de Deus, o povo de Israel, o judeu, eles não comemoravam aniversário? E é interessante porque a gente vai ver na palavra de Deus que não tem registros do povo dele, de alguém importante, como Davi, por exemplo, Salomão, Abraão, como os apóstolos, não tem nenhum registro de comemoração de aniversário. Existem festas de casamento, mas de aniversário não. Existe a celebração do casamento, de Jacó, por exemplo, mas não existe nenhum relato do povo de Deus comemorando aniversário. Só existem 2 citações na Bíblia de comemoração de aniversário. A primeira está em Gênesis 40, versículo 20. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Então, um homem ímpio está comemorando o aniversário. Um homem que perseguiu o povo de Deus, que escravizou o povo de Deus. Um homem idólatra. E um outro registro de comemoração de aniversário está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 14, versículo 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes. E a gente sabe o final da história, era a festa do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou, e ele ofereceu para ela um presente, falou, olha, o que você quiser de mim eu te dou, estou muito feliz, é a festa do meu aniversário. E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Então, para os cristãos, para o povo de Deus, os únicos relatos de celebração de aniversário vinha de Faraó, um homem ímpio, que ele se achava um Deus, e o outro de Herodes. Mas então, surge a pergunta, sempre surge essa pergunta nas mídias sociais, a gente pode comemorar o Natal, a gente pode celebrar o Natal, como é que a igreja pode, né? Mais importante do que a gente discutir isso, sabe o que a gente deveria discutir no Natal? Qual o propósito do nascimento de Jesus? Por que ele nasceu? Nessa época, muitos evangélicos, alguns contra o Natal, outros a favor, e fica essa discussão, e muitos crentes ficam até oprimidos, não sabem se pode, se não pode, faz a árvore, não faz uma festa em casa, não faz, como é que é? Meu filho pode tirar uma foto com o Papai Noel, não pode, as pessoas ficam nessa piração. E na verdade, o que nós deveríamos discutir no Natal, ou refletirmos, por que Jesus nasceu? Qual o propósito do nascimento de Jesus? E é sobre isso que nós vamos tratar. Em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto que o nascimento de Jesus, ele tem um propósito. E um dos propósitos é confrontar o nosso orgulho. Jesus nasceu, e o seu nascimento, ao refletirmos sobre como ele nasceu, e o propósito do seu nascimento, é para confrontar o nosso orgulho. Então vamos lá, em primeiro lugar, o nascimento de Jesus confronta o nosso orgulho, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que esse texto nos diz? Nos diz que Jesus foi gerado de uma forma sobrenatural. Ele foi gerado através do Espírito Santo. Ele foi gerado de uma forma sobrenatural, mas nasceu de uma forma humana, de uma forma natural. Você percebe isso? Ele foi gerado de forma sobrenatural, mas nasceu de forma natural. Jesus não surgiu como um passe de mágica. Ele foi gerado. Maria carregou Jesus em seu ventre por 9 meses e ele nasceu. O Natal serve para nós refletirmos então o quê?
sobre a humildade de Jesus. Porque pensem, Jesus, ele foi gerado de forma sobrenatural, mas ele escolheu o ventre de uma camponesa. Quem era Maria, gente? Maria era uma moça qualquer. E ela hoje é considerada o ser humano mais famoso da terra. Mas ela era uma camponesa de aproximadamente 14 anos de idade. Pobre. Como que nós sabemos que ela era pobre? Porque depois que Jesus nasceu, eles tinham que ir ao templo e oferecer um sacrifício. E qual foi o sacrifício que eles levaram para ser ofertado? 2 rolinhas. Quanto mais, conforme a condição social da pessoa, se ela não tivesse condições, porque qual era o ideal? Era oferecer um carneiro, era oferecer um novilho. E quem não tinha condições oferecia 2 rolinhas. Então nós percebemos que Maria e José, eles eram pobres. E Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que estava assentado no seu trono, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, ele deixa a sua glória e vem para o ventre de uma camponesa pobre. Isso nos ensina a humilhação de Jesus, a humildade de Jesus. E Paulo vai relatar isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. O nascimento de Jesus deveria mexer com a gente, porque mostra a humildade de Jesus. Ele deixa a sua glória, desce para o ventre de uma mulher simples. Ele não escolheu uma rainha, uma princesa, ele não escolheu uma mulher famosa, ele escolheu uma jovem, adolescente, pobre, que não tinha nada, não tinha fama, não tinha pais famosos. Aliás, o nome dos pais de Maria nem aparece na Bíblia. Então, o período de Natal é o período que a gente mais se sente poderoso. Por isso que no Natal nós deveríamos refletir sobre a humilhação de Jesus. Isso deveria mexer com a nossa estrutura, com o nosso ego. Por que no Natal é o período que a gente mais se sente? Porque tem o 13º. E aí a gente se sente... E aí a gente vai para Batista ou para o shopping, todo animado, estufa o peito e vai. E nas lojas é tratamento VIP, gente. Nós temos aqui irmãos que trabalham no comércio. A luta que é hoje para você vender. Então a gente é tratado igual reis e rainhas. Quer um cafezinho? Tem bolachinha? Ar-condicionado? Tapete? Como que você quer pagar? 12 vezes no cartão? E a gente se sente o máximo, porque está com o 13º. No Natal, parece que surge um brilho diferente, né? Aquela coisa de consumo, e a gente gosta de consumir. Consumir dá prazer, ir ao shopping dá prazer, fazer compras dá prazer, receber presentes dá prazer. O problema é que esse sentimento passa a fazer parte da nossa vida. Aí você chega em casa, você foi bem tratado, você ficou 3 horas no calçadão ou lá no shopping, só sendo paparicado. Aí você chega em casa e quer que a esposa faça a mesma coisa. Aí você chega em casa, quer que os pais façam a mesma coisa. Por favor, traz um copo d'água para mim. Não é assim?
Você está tão paparicado que você começa a entrar nessa onda e começa a achar que a vida é assim. Aí você vem para a igreja. É a mesma coisa. Quer ser tratado como cliente, VIP. Esse é um problema. E no Natal nós deveríamos refletir sobre a humildade. Espera aí. O meu Senhor, Salvador, Deus Todo-Poderoso, encarnou. Ele veio a este mundo. E como que ele veio? Cheio de pompas? Não. Ele desceu. Ele deixou a sua glória e foi para o ventre de uma jovem pobre. E do ventre ele foi para uma estrebaria. Ele não nasceu na Unimed, com todos os equipamentos. Ele, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, nasceu entre animais. Não tinha festa. Não tinha presentinho, chá de bebê. Não tinha lembrancinha, bolinho, festinha. O que tinha era cheiro de esterco. O nosso Salvador. Então a gente tem que olhar para isso, e Paulo diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aprendam com Cristo. No Natal a gente tinha que refletir sobre a nossa condição, sobre o nosso estado. Quem nós somos? Jesus nasceu para um propósito, para mostrar para nós, para nos ensinar humildade. E nós precisamos refletir quem nós somos. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí a gente se acha, porque está com um pouco mais de dinheiro, porque é bem tratado numa loja, a gente começa a se achar, começa a exigir, eu já vi crente maltratar garçom, estou pagando. Você não sabe a luta que o cara está. Quem trabalha no comércio sabe como que é, essa época de final de ano. Dores nas pernas, horas e horas em pé. Os mercados lotados. Quando você está fazendo a tua ceia lá de Natal, tem alguém trabalhando lá no mercado. E vai sair correndo, tem que tomar um banho correndo para talvez tentar comer alguma coisa com a família. E aí tem pessoas que ainda maltratam essas pessoas que estão ali nos servindo. No Natal nós temos que aprender a sermos humildes, porque nós não somos Deus. Ele que tinha esse direito de humilhar as pessoas, ele se humilhou. Quem nós somos? Nós estávamos mortos no pecado. Marcos 2,17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Por que Jesus nasceu? Para nos ensinar a humildade, para nos ensinar que nós temos que descer do nosso pedestal e que nós não somos tão bons como a gente acha que somos. Nós somos pecadores. E glória a Deus por isso, porque Ele veio chamar pecadores. Se você se acha muito bom, Jesus não veio para você. Ele disse: eu não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Se você se acha tão bom, Jesus não veio para você. E sabe o que é mais bonito em toda essa história? Deus nos usa não por quem somos, mas apesar de quem somos. Quem Deus usou? Um casal pobre, Maria e José. Um casal pobre. Deus usou José, um carpinteiro, para participar do maior projeto da história da humanidade. Deus usou Maria, provavelmente uma adolescente, como eu disse. E Maria era uma mulher pecadora,
Ela não era imaculada. Ela era pecadora. Como que eu sei disso? Ela mesma disse. Lucas, capítulo 1, versículo 46 e o 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido. Se ela reconhece que Cristo é o Salvador dela, é porque ela estava perdida. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre ele mesmo. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é apóstolo Paulo. Ele entendia que ele era o pior dos pecadores. Por que Deus usa pecadores para levar o evangelho, então? Por que Deus escolheu Maria, uma pecadora, escolheu José, escolheu Paulo, para esse projeto? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O evangelho. Em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que Deus seja glorificado e não nós. Então Deus escolhe pessoas insignificantes. Escolhe pessoas que talvez ninguém escolheria. E Ele escolhe essas pessoas para mostrar que Ele é Deus e Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quiser. 1 Coríntios 1, 28 e 29 diz: Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tem uma música do Lenine que diz: do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima, ilusão que lhe domina. Então no Natal a gente tem que descer, irmãos. Nós precisamos descer do alto da nossa arrogância. E aprendermos com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele desceu até o ventre de uma mulher pobre e pecadora. E do ventre ele foi para uma estrebaria. E da estrebaria, ele rumou à cruz. O nosso Salvador, o Deus Todo-Poderoso, nos ensina com o seu nascimento que nós precisamos nos humilharmos. O Natal tem que mexer com o nosso ego. O único que tinha direito de estar no alto, decidiu descer. Ele desceu. Então a primeira verdade que nós aprendemos com o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus confronta o nosso orgulho. A segunda verdade, o nascimento de Jesus é um chamado para crermos. O nascimento de Jesus é um chamado para crermos. Versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Secretamente. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi um confronto para a fé de José. E o nascimento de Jesus continua sendo um confronto para a nossa fé. O texto diz que José, chama José de seu marido, mas eles nem tinham casado ainda. É que o noivado, naquela época, era bem diferente do noivado da nossa cultura, dos nossos dias. O noivado era quase um contrato de casamento. Ele é chamado de marido
de Maria, mas ainda não estava casado. Diz que ele era um homem justo, ele gostava das coisas certas. Ele era justo, ele era um cumpridor da lei. E por que ele queria então anular o casamento de forma secreta? Porque ele era justo. E ele viu que a mulher estava grávida. Então ele pensou, existe aí um adultério. Essa mulher está grávida. E isso era um problemão para Maria. Porque ela, ser mãe solteira, nos nossos dias já é difícil. Imagine naqueles dias, numa cultura de honra, em que a honra é muito importante. E a questão toda espiritual. E por isso ele pretendia anular o casamento de forma secreta. Sabe por que ele queria anular de forma secreta? Ele ainda estava com piedade de Maria. Ele não queria expor ela para todo mundo. Além de ser um homem justo, ele era um homem bom. Porque ela correria o risco até de ser morta, de acordo com a lei. Olha o que diz Deuteronômio 22, 23 e 24. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, prometida, hein? E se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. José falou, olha, ela aprontou, mas eu não vou acabar com a vida dela. Eu vou largar dela secretamente. Não vou expor Maria. Mas ele era um homem justo. E a lei permitia o divórcio privado, desde que tivessem duas testemunhas. O que nós podemos aprender? Para José crer que aquilo era uma obra sobrenatural, não era fácil, irmãos. Como não é para nós. É difícil para você crer no nascimento virginal de Jesus? Imagina para José. Se para você é difícil, imagina para José. Porque ele seria provado diante da sua cultura. As mulheres faziam contas, as amigas de Maria sabiam. Ou eles aprontaram, tiveram relação sexual antes do casamento, isso também é pecado hoje e era pecado também naqueles dias. Ou eles aprontaram, tiveram relação sexual antes do casamento, e isso seria uma desonra, eles teriam que carregar isso por toda a vida, diante da comunidade deles. Eles seriam tratados como escória em sua sociedade, em sua comunidade, porque era uma comunidade de honra, onde eles respeitavam muito essa questão de honra. É difícil para nós entendermos isso, porque na nossa cultura não é assim. A gente não pensa com estes padrões, com estes princípios. Talvez há 50 anos isso era mais forte em nossa cultura. Hoje não, hoje banalizou o sexo. Mas, então, para ele era algo muito difícil, crer no nascimento virginal, numa obra sobrenatural. E se as pessoas não pensassem que eles tiveram relação antes do casamento, o que eles iriam pensar de José? José, a Maria deu um pulo em você, José. Ela saiu com outro homem e está grávida ainda. Você imagina para esse homem, na roda dos amigos, ele ter que carregar esse estigma sobre ele. E para ele era difícil, e para muitos de nós, em nossa cultura também é difícil crer no nascimento virginal de Jesus, nessa obra sobrenatural. Algumas pessoas questionaram o relato de Mateus, porque isso aí também era muito comum na mitologia. Então eles questionaram, alguns estudiosos falaram, sabe que os cristãos pegaram uma história da mitologia grega, porque era muito comum os deuses se relacionar com os homens. Por exemplo, na mitologia existe a história de Zeus. Zeus, ele é pai de Perseu e de Hércules. Zeus, ele teve relação com mulheres. Isso na mitologia, os deuses gregos. Então, alguns estudiosos pensaram, os cristãos pegaram essa ideia da mitologia grega, dos pagãos, e trouxeram para o cristianismo.
Mas nós vamos perceber que Jesus não passou a existir após o seu nascimento, diferente de Hércules e Perseu. Na mitologia grega, os deuses tinham relações com as mulheres, outra coisa diferente da história aqui de Jesus. Maria não teve uma relação sexual, ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela passou a gerar Jesus em seu ventre. Não através de uma relação. Mas no caso da mitologia grega tinha esse lance dos deuses com as mulheres. E os filhos dos deuses passavam a existir a partir do momento que eles nasciam. Agora no caso de Jesus não. Há uma diferença muito grande da mitologia para a história de Jesus. Jesus não passou a existir após o seu nascimento. Jesus apenas encarnou. Ele assumiu a forma humana. Ele sempre existiu. Ele já existia antes do seu nascimento. Olha o que diz João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele sempre esteve com Deus. O Verbo aqui está falando sobre Cristo. O nascimento virginal de Jesus era o cumprimento também de uma profecia. Era algo que já havia sido dito centenas de anos. Centenas. Mais de 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou. Versículo 22 e o 23 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o quê? O que o Senhor dissera pelo profeta. Não era uma ideia que eles pegaram agora. Isso aí já tinha sido profetizado há mais de 700 anos antes de Cristo. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E onde está essa profecia? Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel. Mas isso foi questionado. E não era fácil crer nos dias de Jesus, como também não é fácil crer em nossos dias. Na verdade, a fé é algo impossível ao homem. A fé não é algo natural a nós. A fé ela é impossível, mas ela é racional, tem lógica. Eu vou mostrar para vocês. Existe uma lógica no nascimento de Jesus, mas é algo sobrenatural. A fé não é algo normal a nós, homens. Nós precisamos de uma ação de Deus, uma ação externa, para a gente crer. Por que ela é racional? O nascimento de Jesus era algo racional. Um estudioso do Novo Testamento, R.L. Houve, ele diz o seguinte: o judaísmo, no primeiro século da era cristã, era uma religião baseada na revelação de Deus através das Escrituras, isto é, na lei e dos profetas. Os judeus, eles enfatizavam o monoteísmo, e não era permitido sequer louvar ou admitir a existência de qualquer outro Deus. O que esse texto nos diz, desse estudioso? Como é que os judeus vão pegar a história de um pagão, da mitologia grega, dos deuses pagãos, e abraçarem para si, para adotarem essa história do nascimento do Messias tão esperado por eles? Isso é loucura. Os judeus jamais emprestariam a história de outros povos, ainda mais de povos pagãos. Isso era algo desprezado pelos judeus, a história dos pagãos. Eles não emprestariam uma história como essa para criar uma ideia. E pior, imagine que eles tivessem pego emprestado. Imagine que o nascimento de Jesus é uma farsa, que foi vendida pelo cristianismo. Uma farsa, ela se sustenta até um determinado ponto. Por que até um determinado ponto? A hora que começa a espremer alguém que está vivendo na farsa, essa pessoa abre o bico. Agora, estes homens, que criam no nascimento virginal de Jesus, eles morreram por esta verdade. Porque se é uma mentira, você sustenta ela até a hora que sua vida não está em jogo. A partir do momento que a sua vida é pressionada, olha, vão te matar, você vai ser comido por leões, você vai queimar numa fogueira. Um deles ia abrir o bico, ia falar, não, isso aí
Nós inventamos isso aí é uma fraude, mas todos eles, centenas e centenas de cristãos morreram por causa desta verdade. E não só isso aí foi prolongado ao longo do tempo. Os primeiros cristãos só teriam motivos para falar desse nascimento misterioso, caso eles realmente acreditassem nesse milagre, senão eles não iam sustentar isso. E a gente vai ver isso na história da igreja. Os que vieram depois dos apóstolos, por exemplo, Inácio, discípulo de João, do apóstolo João, olha o que ele escreveu: pois nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, pois a virgindade de Maria e aquele que dela nasceu são os mistérios mais comentados em todo o mundo. Isso aqui é século 100. Ano 100, perdão, século I, século II. Inácio, fazia apenas 70 anos que Jesus tinha sido, 60 anos que Jesus tinha subido aos céus, quando Inácio escreveu esse texto. Apenas 60 anos. E ainda estão comentando, estão falando, Jesus nasceu de uma virgem de forma sobrenatural. Um outro, Aristides, ano 125 depois de Cristo. Ele é o próprio Filho de Deus excelso, que se manifestou pelo Espírito Santo, desceu dos céus e, nascido de uma virgem hebreia, se encarnou a partir da virgem. A fé é algo impossível, mas ela é racional, tem lógica. Tem lógica o nascimento de Jesus. Não é um salto no escuro que nós cremos, tem uma lógica. Foi profetizado. Foi sustentado por homens com suas próprias vidas. Esses homens sustentaram isso. A fé é impossível, mas ela é racional, e nós precisamos de uma ação externa. O que aconteceu? Para José era algo muito difícil, mas o que Deus fez por ele, para ajudar ele? A Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. Apareceu em um sonho e disse: José, não tenha medo de receber Maria. Irmãos, se você que está aqui nesta noite, talvez você tenha alguma dúvida em relação ao cristianismo. É normal ter dúvidas. Mas eu quero te dizer, Deus pode te ajudar, como ajudou José. Ele pode abrir os teus olhos para ver e crer. Ele pode fazer isso. Há pouco tempo, há uns 2, 3 anos, um grupo de jovens, atores com apoio da Rede Globo, montaram um vlog no YouTube chamado Portas dos Fundos. E eles fizeram a maior sacanagem. Uma coisa assim que não dá para um crente assistir, tirando o sarro em José. Como se José fosse um homem que foi traído pela esposa. E eles fizeram ali uma comédia com a história de José e Maria, mostrando Maria como uma mulher pervertida, e que o nascimento de Jesus não tinha nada a ver com algo sobrenatural, com a ação do Espírito Santo. Mas eu fico perguntando, se eles acreditam mesmo nisso, eles estariam dispostos a morrer por isso? Será que eles estariam dispostos a morrer por essa zombaria que eles dizem crer? Porque os nossos irmãos em Cristo morreram. Creram e morreram por crerem no nascimento virginal e sobrenatural de Jesus Cristo. José foi confrontado. E é isso que o nascimento de Jesus tem que provocar em nós, e nós temos que refletir por isso. Porque José teve uma escolha depois que o anjo apareceu. Você vai ficar com ela? Não tema receber Maria, mas ele sabia o custo que seria receber Maria. Imagine ele tendo que contar para os amigos: olha, sabe o que é, cara? Minha mulher está grávida, foi o Espírito Santo que engravidou ela. Mas ele assumiu o custo. O nascimento de Jesus deve provocar isso em nós. Existe um custo para servir a Cristo. Muitos de nós serão zombados.
Vá assistir aulas de filosofia nas faculdades hoje, dadas por professores ateus. Não só ateus, mas militantes do ateísmo. Professores de biologia. Fale de Cristo, fale de ressurreição, que você crê na ressurreição. Fale que você crê no nascimento virginal. Fale que você crê que Jesus andou sobre as águas. Existe um preço. O cristianismo não pode ser abraçado assim, sem que a gente calcule o preço. Você tem que calcular o preço. Jesus falou isso. Quando o homem vai construir, ele se assenta primeiro, para ver se o dinheiro dele dá para terminar. Quando um rei vai para a guerra, ele primeiro se assenta com seus conselheiros e vê se o seu exército é capaz, tem condições de vencer a guerra. Você não pode vir a Cristo sem primeiro analisar o custo. Haverá um custo. Em alguns países o custo é altíssimo. Cristãos estão morrendo hoje, em pleno século 21, decapitados, queimados vivos e crucificados. Em nossa nação, talvez o custo seja a pressão, a zombaria, pressão política. Mas há um custo, e você precisa analisar isso. E José analisou e falou, eu pago. Você vai ser desprezado, José, zombado, eu pago. Mas todos os homens que zombaram dele, se porventura zombaram, onde eles estão? Quem são eles? José é lembrado até hoje. Até hoje. Em terceiro e último lugar, o nascimento de Jesus ele deve nos levar a refletir que o nascimento de Jesus é para um propósito bem específico. Então, em primeiro lugar, a gente viu que o nascimento é para confrontar o nosso orgulho, depois confrontar a nossa fé, e agora o nascimento de Jesus é para confrontar, sabe o quê? O nosso entendimento sobre Cristo. O nascimento de Jesus é para que a gente faça uma análise. Por que Jesus nasceu? E ele mesmo diz, a palavra de Deus diz, que o nascimento dele é para um propósito bem específico. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem escolhia o nome do filho era o pai. Jesus, a palavra Jesus, no grego, significa Iavé é salvação. A palavra Jesus no hebraico é Josué, e no grego é Jesus, e significa Iavé é salvação. Então, o nome de Jesus tem a ver com o seu propósito. Era assim que os judeus faziam, eles colocavam o nome de acordo com o propósito, ou de acordo com alguma experiência que as pessoas tinham com Deus. E Jesus significa Jeová é salvação, ou Iavé é salvação. Neste Natal nós precisamos refletir o real significado do nascimento de Jesus. O propósito do nascimento de Jesus era para salvar. Jesus não veio para outra coisa, ele veio para salvar. Lucas 19:10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E às vezes a gente tem um conceito errado sobre Cristo. E quando a gente tem um conceito errado sobre alguma coisa, ou sobre alguma pessoa, isso nos frustra. Isso vale para qualquer coisa na vida. Por exemplo, se você tem um conceito sobre um médico, você vai ao médico, e você tem um conceito sobre ele, que ele é um bom médico, e aí chega lá, ele te dá uma receita, mas de como fazer uma torta de frango. Fala, mas eu vim ao médico, eu não fui ao cozinheiro. Não, então, agora, isso aqui, eu estou oferecendo isso aqui, umas receitas, uns pratos que eu aprendi a fazer. Mas peraí, o conceito que eu tenho do médico é que ele vai me ajudar em relação à minha doença. Ele não vai oferecer outra coisa para mim. E isso pode nos frustrar, isso pode acontecer com o mecânico. Quem nunca se frustrou com o mecânico? Você tem um conceito sobre o mecânico, você vai lá, o cara não faz nada do que você imaginava, e faz outras coisas que você não esperava e nem precisava. Isso acontece no casamento. Antes de casar, os noivos aqui. Às vezes a gente tem um conceito, e depois que casa.
Eu pensei que fosse assim, depois que as escovas de dente se juntam, não é assim? E a frustração é algo terrível, e isso pode acontecer com Cristo. Tem pessoas que vão para a igreja, eu pensei que Jesus ia me dar uma casa melhor, eu pensei que Jesus ia curar todas as minhas doenças, eu pensei que Jesus ia resolver o meu problema do SPC e do Serasa, eu pensei que Jesus ia me dar um filho, eu pensei que Jesus ia me arrumar um cônjuge, eu pensei. E aí se frustra. Jesus não veio para isso. Por isso você tem que ir a Ele de acordo com o que Ele é e com o conceito claro de quem Ele é e por que Ele veio. Ele mesmo disse, eu vim para salvar. Quando a Bíblia diz que Cristo veio para salvar, nós precisamos entender que tudo que está incluso neste salvar. Muitos hoje esperam prosperidade de Jesus. O problema é que o que essas pessoas chamam de prosperidade, uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, salário maior, tudo isso que as pessoas entendem por prosperidade e o que elas esperam de Jesus é insignificante comparado ao que Cristo tem para nós. O problema não é esperar prosperidade de Jesus, o problema é esperar uma prosperidade pequena demais. Já pensou nisso? Casa, carro, isso aí é pequeno, perto da prosperidade que Jesus tem para nós. Tem gente que espera uma casa própria, maravilhosa de Jesus. Mas sabe que Jesus falou, gente, eu estou indo preparar uma casa para vocês. Os servos de Deus, eles esperavam coisas grandes, não era essa prosperidade michuruca não, de carro zero. Isso aí é insignificante, perto do que Jesus tem para nos dar. Filipenses 3:20, olha o que Paulo diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo não esperava uma casa, ele esperava uma cidade. Você espera de Jesus uma casa? Isso aí é ofender Jesus, viu? Jesus não tem uma casa, Ele tem a cidade santa para nós. Hebreus 13:14 diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Eles também buscavam prosperidade, os cristãos do primeiro século, mas milhões de vezes maior do que a prosperidade que os homens buscam hoje. E às vezes esperam encontrar em Cristo. Isso é ofender a Jesus, ir atrás dele por carro zero, por casa própria, e esperar isso dele. Você pode orar, não estou dizendo que você não possa orar. Não é pecado orar por uma casa melhor, viu gente? Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a gente cria uma expectativa que Jesus veio para resolver isso em nossas vidas. Ele não veio para resolver isso. Ele veio para dar algo maior do que isso. Ele veio para nos levar para a cidade santa, a nova Jerusalém. As pessoas esperam de Jesus um corpo saudável, e não há nada de errado. Quando tem pessoas enfermas em nossa igreja, a gente ora pelos enfermos, e muitos são curados. Mas, imagine que Jesus tem algo maior que isso, do que um corpo saudável. A Bíblia diz que Ele tem para nós um corpo glorificado, semelhante ao dele. Você espera um corpo saudável? Jesus tem algo melhor. A Bíblia diz que nós o veremos face a face. E quando nós o vermos, nós seremos semelhantes a Ele. Jesus tem corpos para nós glorificados. Mas então, podemos ou não celebrar o Natal? O aniversário de Cristo? Podemos. Podemos porque a gente não usa dos conceitos dos pagãos, que os gregos faziam, os romanos faziam, a gente não é influenciado por eles, o nosso conceito de aniversário é outro. A gente pode celebrar, mas também nós temos que tomar cuidado, para não confundirmos
com a forma como nós celebramos os aniversários hoje em nossa cultura. Hoje a gente celebra os aniversários de uma forma talvez mais comercial, uma coisa assim mais... E a gente tem que tomar esse cuidado, para não celebrar o nascimento de Jesus dessa forma. Nós presenteamos a Cristo não só no seu aniversário. E outra coisa, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso aí também tem que ficar claro. Nós podemos lembrar do nascimento de Jesus? Podemos. Devemos. Nós podemos oferecer presentes a Jesus? Podemos. Quais são os presentes? Uma vida de santidade, os nossos louvores, o nosso culto a Ele, mas não é só no dia do aniversário dele. É o ano todo, todos os dias, todo momento. Mas nós precisamos nos lembrar nesse Natal, uma coisa muito mais importante do que até mesmo cultuar a Jesus. Existe algo mais importante no Natal do que lembrarmos do nosso presente e de lembrarmos do seu nascimento. Nós precisamos lembrar que neste Natal, este é o único aniversário do mundo, o único. Este é o único aniversário do mundo onde o aniversariante é o próprio presente. É isso que nós temos que nos lembrar. Ele é o presente para nós. Imagina, você vai em um aniversário para homenagear o aniversariante, e ele é o presente. Cristo é o presente. Os gregos, sabe o que eles faziam? E os romanos, eles davam presente para espantar os demônios. Por isso que eles acendiam velas, colocavam bolos, porque eles acreditavam que os demônios podiam atacar o aniversariante e tirar a vida do aniversariante. Então os gregos e os romanos, eles criaram um aniversário com esse propósito. Jesus não precisa que ninguém espante demônios para ele, de que ninguém o proteja dos demônios. É o contrário, o nascimento de Jesus nos livra das garras de Satanás. Deus Pai nos deu Jesus Cristo para nos livrar da condenação eterna. No aniversário de Cristo, Ele é o presente. Ele é o presente. Um filho se nos deu. Um filho nos foi dado. Ele é o presente de Deus Pai para nos livrar da condenação eterna. Os gregos acendiam vela para livrar os aniversariantes dos demônios. Deus nos deu Jesus Cristo para nos livrar da ira vindoura. E receber presente é um motivo de alegria, não é? Quem não gosta? Você gosta? Quando a gente tem 2 filhos, né? E é interessante. O Natan, gente, é uma figura. Quando ele recebe um presente, ele fica eufórico. Os olhinhos dele brilham. O Davi também, os 2. Né? Então, receber um presente é motivo do quê? De alegria. E Cristo foi dado a você como presente. Você tem noção disso? Você tem noção que neste Natal você tem que se lembrar disso? Você vai receber presente, vocês vão trocar presentes no dia do Natal, os filhos, mas nós precisamos ensinar nossos filhos, nós precisamos ensinar a nossa igreja, nós precisamos aprender sobre isso. É gostoso e é um momento também muito bacana para a gente viver com a família. A troca de presentes, a gente gosta de receber presentes, eu gosto de receber presentes. Você gosta, mas nesse Natal a gente precisa refletir o seguinte, que nós já recebemos o maior presente da nossa vida, que foi Jesus Cristo. Deus Pai nos deu Jesus Cristo. Isso é motivo de alegria. Por isso que Sebastian Bach disse, Jesus, Ele é a alegria dos homens. E olha o que ele fez com uma das canções mais famosas do mundo. Jesus, a alegria dos homens. Ele diz, Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza, Ele é a força da minha vida,
é o deleite, o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Jesus é a alegria dos homens. No nascimento de Cristo, lembre-se que você tem que aprender a ser humilde como Jesus. No nascimento de Cristo, lembre-se, andar com Cristo tem um preço muito alto. Assumir um compromisso com Cristo vai fazer você pagar um preço alto. Se você mentia, você não vai poder mentir mais. Se você tinha uma linguagem obscena, você vai ter que mudar. Há um custo. E José entendeu isso e aceitou. E seguir a Cristo, meditar sobre o nascimento de Jesus, nos leva a refletir que Jesus veio para um propósito. Um propósito muito maior do que talvez as nossas expectativas. Qual a sua expectativa? O que você espera de Jesus? Você espera que Ele mude o seu casamento, te cure, te dê um emprego melhor? Não é errado, mas não foi para isso que Ele veio. Ele veio para algo muito maior. Ele veio para nos levar para a cidade santa, para nos dar um corpo glorificado e para encher o nosso coração da plenitude de sua alegria. Para isso Cristo veio. Você vai receber presente, você vai ver uma coisa, é gostoso. É uma delícia receber presentes, mas você vai perceber uma coisa: os presentes quebram, eles passam, a gente enjoa, mas Cristo é para todos sempre, nosso. Cristo é para todos sempre, meu. Cristo é para todos sempre, teu. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong